Eu quero fazer com vocês a letra M, que vai dizer assim, 0,1 elevado a menos 2. Por que eu escolhi justamente esse? Porque tem número decimal. E aí, gente, tem uma porrada de jeito de fazer isso aí. A maneira que eu mais gosto nem sempre agrada o pessoal quando eu falo. Eu prefiro trabalhar com fração. Ah, professor, eu odeio trabalhar com fração. Mas tu odeia trabalhar com fração porque tu não sabe, tu não se liga que tu está trabalhando com fração. Um exemplo clássico. Se tu tem 50 centavos, e te tiram 25 centavos, tu tem 50 centavos e te tiraram 25 centavos. Com quantos centavos tu ficou? Tu tinha 50 e te tiraram 25. Tu ficou com 25 centavos. Olha o que estão fazendo com vocês. Tu tinha 50 centavos, tu tinha metade de R$1. E te tiraram 25 centavos, te tiraram 1/4. Com quanto tu ficou? Tu ficou com 25 centavos. Ah, mas cara, isso aqui eu não sei fazer, professor. Mas a continha lá de 0,50 menos 0,25, essa eu sei fazer. O problema é esse, a gente nem sempre associa os números decimais com frações. E aí a gente cria essa aversão à fração. Mas é a melhor maneira de resolver esse tipo de questão. E vou dizer, via de regra, é a melhor maneira de resolver as questões. Se eu pensar que 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, olha como fica fácil de resolver essa parada. O expoente negativo inverte a base. O inverso de 1 décimo é 10. E aí o expoente, o menos, né, já cumpriu sua missão. O 2 ainda não. O 2 ainda precisa trabalhar. 10 ao quadrado, isso vai dar 100. Pronto, acabou. A resposta é 100. Só ficou simplão assim, porque eu transformei o 0,1 em 1 décimo. Senão, eu ia ter que trabalhar com decimal, e lá no fim inverter aquele decimal, ia ficar bem chato. Então, se alguém quiser fazer com decimal, fica bem à vontade. Mas no final vai ter que transformar numa fração para enxergar o 100. Então, que façam logo isso. Que façam logo. Olha o exemplo da letra N. 0,25 elevado a menos 3. O processo é o mesmo. Vou transformar o 0,25 em fração. E aí vamos com mais calma agora para vocês entenderem como a gente transforma em fração. Primeiro eu pego o número que está depois da vírgula e jogo para o numerador. Claro que aqui eu tenho 0, tá, gente? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. 1, 2 e completo com o 100. Foi o que eu fiz aqui, só que eu não falei, né? O número que estava depois da vírgula era o 1. Quantos números eu tinha depois da vírgula? Só 1. Então, 10. Se eu tiver 0,723, eu vou botar 723 sobre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se eu tiver 0,48972, eu vou botar 48972 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tiver 0,37, eu vou botar 37 sobre 1, 2, sobre 100. Se eu tiver 0,412, eu vou botar 412 dividido por 1, 2, 3, 1. Sempre assim. O número que está depois da vírgula sobre o 1 seguido de tantos zeros quantos forem necessários. Cuidado. 0,4001. Então, 4001 sobre 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 e o 1zinho ali. 25 sobre 100 elevado a menos 3. Então, 25 sobre 100 elevado a menos 3. Antes de sair fazendo, simplifica. Porque fazer 100 elevado a 3 e 25 ao cubo também é bem trabalhoso.
Agora, se eu simplificar isso aqui, olha só, eu posso dividir tudo por 25. Vai ficar 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Olha a diferença. 1/4 elevado a menos 3. Qual é a função do expoente negativo? Inverter a base. 4. Isso me deixa o 3 ali. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 0,25 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 64. Tá? Letra O. A letra O é menos 0,5 elevado a menos 3. Então, vamos lá. Vou primeiro escrever isso em forma de fração. Menos 5 sobre, tem uma casa depois da vírgula, menos 5 sobre 10 elevado a menos 3. Posso simplificar isso aqui, né? Dividir tudo por 5. Vai ficar menos 1/2 elevado a menos 3. O expoente negativo inverte a base. E só inverte a base. Repara que o sinal vai ficar igual, ó. Menos 2. O 1/2 inverteu, virou 2. E o 3 segue lá, né? O sinal negativo inverte a base, mas mantém o sinal. Menos 2 ao cubo, a gente começou a aula fazendo menos 2 ao cubo, que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Então, menos 0,5 elevado a menos 3 é menos 8. Tá? Se o cara olha aqui, parece que nada faz sentido. Por isso que é importante, né, acompanhar todo o passo a passo. Né? Inclusive, por que o expoente negativo inverte a base? É uma daquelas perguntas que a gente, às vezes, nunca se fez. Por que o expoente negativo inverte a base? Então, hoje a gente viu por que isso acontece. Letra P, vou deixar para vocês. Aqui eu quero fazer. Que 1 sobre 0,2. 1 sobre 0,2 elevado a... Isso não é o quê? Esse é o 2 elevado a menos 3. Esse é o R. 1, 2 elevado a menos 3. Agora sim, né? Isso aí. Cara, aqui tem dois caminhos. Caminho 1, vou fazer de vermelho. É tu enxergar que isso aqui, ó, é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a menos 3. Esse caminho é mais difícil esse primeiro passo. Porque nem sempre a gente se dá conta daquela propriedade de potência que diz que A sobre B elevado a M é igual a A na M vezes B na M. Olha só, nesse exemplo, quem é o meu A? É o 1. Quem é o meu B? É o 2. E o meu M é menos 3. Só que eu precisaria enxergar esse cara aqui, ó, invisível, que não está escrito ali 1 elevado a menos 3. Mas 1 elevado a menos 3 é 1. Então não muda. Por isso eu posso tirar esse expoente daqui e jogar para lá. Quando eu faço isso, olha como fica mais tranquilo. O expoente negativo inverte a base. 2 ao cubo. 2 ao cubo vai dar 8. Então a resposta é 8. O mais trabalhoso e mais fácil de enxergar é o segundo caminho, esse que eu vou fazer de azul. O mais tranquilo é tu pensar em 1 e trabalhar isso aqui separadinho, ó. Fazer essa continha no denominador. O expoente negativo inverte a base. 1/2 ao cubo. O expoente negativo inverteu a base. Isso tudo é 1, esse 1 aqui eu estou carregando, né? Estou repetindo ele sempre. 1/2 ao cubo é 1 ao cubo, 2 ao cubo, 8. E aí eu tenho uma divisão de fração.
repete a primeira fração vezes o inverso da segunda fração, 8. 1 vezes 8, não vai ser 1, vai ser 8. 1 vezes 8, 8. Repara que, obviamente, né, tem que dar a mesma resposta. Então, em ambos os casos, deu 8. Vou repetir. O caminho de vermelho é muito simples. Só que o cara tem que se ligar que pode tirar esse menos 3 daqui e jogar lá em cima de um parênteses. O segundo caminho é mais trabalhoso, mas é mais fácil de enxergar. Então, tu pode seguir o segundo caminho tranquilamente, tá? Vou fazer mais umas dessa para vocês, para ficar bem reforçado. Ah, senhor, por que a gente precisa aprender os dois? Porque, vou fazer um exemplo aqui, que linha. Se ao invés disso aqui, tivesse isso aqui, ó, 2 dividido... 2 não, porque vai dar para simplificar, né? Mas eu vou botar 3 dividido por 2 na menos 3. Se ao invés de 1 em cima, tivesse o 3, aí deu. Aí vocês só teriam o caminho de azul para percorrer. Não teriam a opção de vermelho. A opção de vermelhinho lá só vale quando é o 1 aqui em cima. Como é o 3, ficaria 3 dividido por 1/2 elevado ao cubo, 3 sobre 1/8, 3 vezes o inverso aqui, e a resposta seria 24. Então, por isso que eu preciso mostrar os dois caminhos. Porque se não é o 1, muda tudo. R. 1 sobre 0,2, e esse 0,2 é elevado a menos 2. Como é o 1, eu posso usar aquele caminho de vermelho. Então, vamos lá, vou fazê-lo. Vou usar aquele caminho lá. Vai ficar 1 sobre 0,2, já vou transformar isso em fração. 2 sobre 10, tudo elevado a menos 2. Isso aqui eu posso inverter, né, a minha querida fração. Então vai ficar assim, ó. Vou simplificar isso aqui primeiro, tá? 1 sobre 1/5 elevado a menos 2. Divisão de fração, repete a primeira, vezes o inverso da segunda, 5. Tudo elevado a menos 2. Ainda não mexi no expoente. Estou só brincando com o que está aqui dentro dos parênteses. 1 vezes 5, 5. Isso aí. 1 vezes 5, 5. Elevado a menos 2. Agora vem ele. O expoente negativo inverte a base. 1/5. Elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. Portanto, a resposta é 1 sobre 0,2 na menos 2 é 1 sobre 25. Tranquilos? Todos eles vão ter esse mesmo padrão, tá? Esse mesmo modus operandi. Tudo igual, gente. Claro que precisa praticar, sabe? S. 1 sobre menos 3 elevado a menos 3. 1 sobre menos 3 elevado a menos 3. Como eu tenho 1 em cima, eu posso fazer 1 na menos 3 elevado a menos 3. O expoente negativo inverte a base. Menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo vai ficar menos 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, a letra S é menos 27.